Olá a todos e a todas, tudo bem? O objetivo aqui desse vídeo é fazer uma leitura comentada sobre os princípios da educação digital humanizada. E o que é, afinal, educação digital humanizada, né? Enfim, esse conceito ele consiste em uma educação para os tempos, né? Os tempos que nós vivemos, os tempos híbridos que nós vivemos da era digital. Ou seja, uma educação para a era digital a partir de valores humanos. Ou seja, considerando os valores humanos como algo de importância central na educação para a era digital. Ao nome disso se dá, então, a educação digital humanizada. Ela também, do ponto de vista pedagógico, ela trabalha com metodologias ativas, de forma a privilegiar o estudante como sujeito do seu processo de aprendizagem, e também se baseia, de alguma forma, no conectivismo, na pedagogia da virtualidade, fazendo com que as relações humanas e as interações humanas, tanto no aspecto digital, no mundo virtual ou no mundo físico, sejam fundamentais do ponto de vista da aprendizagem social. Do ponto de vista dos conteúdos, dos objetivos de aprendizagem, eles são subordinados à problematização da realidade, ou seja, uma visão holística, com ênfase na criatividade, na ética do cuidado, no pensamento crítico, na colaboração, na autonomia, no diálogo, em competências para resolução de problemas, para transformação social. Então, nós vamos discutir aqui alguns dos princípios básicos da educação digital humanizada, sem com isso resolver a questão, né? Mas apenas introduzir essa questão para o debate. A educação digital humanizada, então, como assinala aqui no texto, ela pode ser aplicada em diferentes modelos de ensino, com menor ou maior grau de utilização, de incorporação de tecnologia. Pode ser aplicada em uma única aula, em um curso, ou em todo um sistema de ensino, modelo curricular ou projeto pedagógico. Seja na educação formal, que é principalmente o campo que nós falamos mais aqui, quanto na educação informal, em ambientes, em comunidades de aprendizagem online e por aí afora. Então, nós temos aí 5 conceitos chaves que eu vou comentar rapidamente aqui com vocês sobre a existência da EDH, né, da Educação Digital Humanizada. Dimensão do cuidado, diálogo colaborativo, liberdade criativa, autoria narrativa e problematização da realidade. Para começar, a dimensão do cuidado. A dimensão do cuidado, ela se refere principalmente a uma dimensão ética, né, do papel do professor e da relação do cuidado do professor de si mesmo, do seu próprio bem-estar e do cuidado com o outro. Então, ela é uma dimensão ética que implica uma relação de estar juntos, de alteridade, ou seja, de reconhecer o outro como alguém importante, de reconhecer o outro como parte de si próprio e de um todo, de ser estar no mundo e também com o outro. Então, esse conceito ele busca resgatar essa dimensão ética das relações humanas, da solidariedade como prioridades de direito e de fato na dimensão, na prática educativa. É que tem um autor que ressalta o seguinte: o papel do docente é o de provocar a reflexão no aluno sobre o conhecimento de si mesmo, do outro e do mundo, formando cidadãos reflexivos, autônomos e participativos. O docente é, antes de tudo, aquele que acompanha o aluno no processo, mais do que aquele que dita normas. Né? Essa coisa do ditar normas é aquele paradigma da educação pelo medo, né? Que a gente conhece e que é aquela educação praticada com base nas ameaças, vai reprovar se não estudar, vai tirar nota baixa, né? Que essa é uma educação que não cria uma motivação real, que não desperta uma aprendizagem significativa e não acrescenta na formação de cidadãos, de pessoas
para esse mundo que nós estamos vivendo. Então, o que se propõe aqui é uma alteração dessa possibilidade para que o docente não trabalhe na educação pelo medo, mas em uma educação que seja para a autonomia, para a liberdade, para o respeito, que seja uma educação que desenvolva no estudante a habilidade, a competência de realizar estudos autodirigidos, ou seja, que ele seja capaz de ter cada vez mais autonomia sobre o seu processo de aprendizagem e possa estudar sem limitações, né? Para isso é preciso que o docente tenha um princípio ético de estar junto daquele que aprende, ou seja, de ser um parceiro, de ser um questionador, né? De ser alguém que vai provocar esse processo genuíno de aprendizagem. Depois, o diálogo colaborativo, ou seja, o diálogo é uma exigência existencial, conforme nos diz Paulo Freire, é o encontro dos homens e mulheres no mundo para transformar o mundo. Nesse sentido, o diálogo não pode ser instrumento de dominação ou imposição de ideias. Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação e reflexão. Então, o diálogo é de uma importância central para essa questão. A educação no contexto digital ela deve ser vivenciada como uma prática concreta de libertação e de construção de história, da história do próprio sujeito. E aqui devemos ser todos sujeitos, aprendizes, solidários, num projeto comum de construção de uma sociedade na qual não exista mais a palavra do explorador e do explorado. E aqui a Margarita Gomes, que é uma autora fantástica, nos relata um pouco, traz também essa dimensão ética, né, de uma educação digital humanizada que seja para um mundo mais justo, mais passivo, mais pacífico, mais democrático, né? Traz esses elementos também da justiça social, da solidariedade, né? Então, o diálogo, e isso trazendo isso para a reflexão prática do cotidiano, ou seja, de estimular o diálogo também como um espaço fundamental de elaboração do processo cognitivo, neuronal mesmo, de aprendizagem. Ou seja, é a partir do diálogo horizontalizado, né, o diálogo entre iguais, não de um diálogo hierarquizado, impositivo. Cada um pode expressar-se com seus medos, com seus desejos, com as suas subjetividades, as suas histórias. Então é em uma relação dialógica, nas contradições, nas convergências, na fala, na escuta de si próprio e dos demais, que a elaboração necessária à aprendizagem ocorre. Inclusive, o erro, né, o medo, o erro, eles têm um papel fundamental nesse processo de aprendizagem, ou seja, errar é fundamental e deve ser valorizado, porque é errando, é se expressando, é se arriscando que se aprende, né? Um outro princípio fundamental é a liberdade criativa. É interessante que a liberdade é uma condição vital para a espécie humana, né? Os homens vivem fundamentalmente em liberdade, embora nunca se tenha uma liberdade absoluta, é sempre uma liberdade relativa. É uma palavra muito, muito falada, mas pouco vivida, especialmente no campo da educação. Então aqui nos diz Paulo Freire, a libertação autêntica, que é a humanização em processo, é importante essa categoria da humanização, né, de não desumanizar, de não objetificar, não massificar o processo educativo, mas pelo contrário, de humanizar, de tornar as pessoas protagonistas e as relações humanas como centrais. Então, retomando, a libertação autêntica, que é a humanização em processo, não é uma coisa que se deposita nos homens, não é uma palavra mais oca, mitificante. É praxis, que implica a ação e a reflexão dos homens sobre o mundo para transformá-lo. E aí vocês podem fazer a leitura e buscar mais informações sobre a importância da liberdade, inclusive da relação da liberdade com a autonomia, com o direito de escolha dos alunos, inclusive por exemplo, a metodologia da problematização, a aprendizagem baseada em projetos, N outras metodologias ativas, considero muito importante essa questão da personalização, ou seja, de desenvolver
essa capacidade autônoma de escolha diante de temáticas variadas, por exemplo, de uma disciplina, que o aluno possa aprofundar e fazer o seu caminho personalizado. Diante disso, eu acho que isso é possível, né, de se fazer, mesmo em sistemas de ensino mais estreitos e baseados no século XIX. É possível flexibilizar isso de modo que a liberdade seja um componente importante e valorizado. Depois, como quarto princípio, autoria narrativa, ou seja, há uma quase enfermidade da narração. A tônica da educação é preponderantemente essa: narrar, sempre narrar, já nos dizia Freire. E essa narração, principalmente essa fala por parte do professor, né, que antigamente era aquele detentor do conteúdo e o único meio pelo qual as pessoas tinham acesso às informações. Hoje não, o mundo está cheio de informações, então não faz mais sentido esse professor palestrante, essa metodologia meramente expositiva de conteúdos. Mas, embora se tenha essa crítica a esse monólogo narrativo dos professores, né, uma das chaves para a educação digital humanizada é, pelo contrário, a valorização da narrativa dos sujeitos da aprendizagem, ou seja, da importância da narrativa da história de cada um, e aqui ser autor de sua própria narrativa do ponto de vista do estudante. Simbolicamente, significa ser autor da sua própria vida. E o que nós queremos é que as pessoas sejam autoras da sua história, sejam conscientes, ou seja, é fundamental resgatar, então, a importância da autoria, dos saberes, dos conhecimentos prévios, das experiências. Né? O estudante não é uma tábua rasa, né? Ele não é um pote a ser preenchido de conhecimento. Né? E aí está a antiga crítica à educação bancária que se fazia. Então, pelo contrário, é preciso valorizar esses saberes e o estudante como sujeito da aprendizagem, de construir, de ser autor do seu próprio processo de aprendizagem, inclusive autor no sentido de produzir mesmo textos colaborativos, textos individuais, de publicá-los, de expor isso em todo o percurso educativo, de divulgar suas reflexões e do que ele pensa, fala e produz ter relevância e ter importância no processo educativo, que não seja a valorização apenas da cópia ou da reprodução da fala do professor. E aí o quinto princípio, que é a problematização da realidade, ou seja, é preciso fortalecer a realidade, o que acontece e que dá sentido à vida das pessoas como central no processo de aprendizagem. Não é possível que a escola ou que a universidade seja como uma ilha suspensa e longe do cotidiano da vida. O ato de problematizar o mundo que nos cerca é fundamental para o processo de reflexão e ação sobre a realidade. É a problematização da realidade que humaniza a educação, no sentido do ser humano encontrar sua plenitude ao agir conscientemente na transformação do mundo. Ao analisar a realidade, pensar e agir sobre ela, buscar aí sim a teoria, os conteúdos e questões que possam ajudar no entendimento, né, a própria cultura humana, a história humana, a história das civilizações, né, buscar elementos das ciências para que possa entender, pensar sobre a realidade e transformar a realidade. O ser humano passa então a ser sujeito ativo de sua vida, autor de sua história do ponto de vista individual e social. Diversas abordagens metodológicas ativas podem ser utilizadas em ambientes ricos em tecnologia. Né? Comentei já da metodologia da problematização com arco de Magueirês, a aprendizagem baseada em problemas, em projetos, aprendizagem por equipes, educação e pesquisa, e uma série de propostas de metodologias, fóruns de debate, para falar do ponto de vista online, uma série de ferramentas como comunidades online de aprendizagem, fóruns de debate e mesmo grupos de discussão no Facebook, em outras redes sociais, grupos no WhatsApp e uma série de outros instrumentos podem ser utilizados com base nesses princípios para fazer uma educação digital realmente humanizada, preparada para esses tempos híbridos
para a era digital que nós estamos vivendo. É isso.